Colêmbulo. Esta minúscula criatura enxerga muito mal, pois seus olhos têm apenas 8 células sensíveis à luz, enquanto o olho humano tem 100 milhões. Mosca da fruta. Desempenha um papel importante na ciência e na medicina, já que cerca de 75% dos genes de doenças humanas podem ser encontrados nesse inseto. Besouro escotilídeo. Por viver dentro de árvores, esse besouro não precisa ter uma visão boa. Ele só consegue distinguir objetos azuis e verdes, e com uma resolução bem baixa. Mosca doméstica. Esta criatura se reproduz tão rápido que em apenas 5 meses, uma colônia pode crescer de 2 moscas para 191 quadrilhões. Rato doméstico. Apesar de daltônicos e de conseguirem enxergar a, no máximo, 60 centímetros de distância, os ratos têm uma audição perfeita. Isso os ajuda a fugir dos predadores. Abelha. É uma excelente dançarina. Quando encontra uma boa fonte de pólen e néctar, voa de volta para a colmeia e faz certos movimentos corporais para mostrar às outras abelhas onde está o tesouro. Gafanhoto do deserto. Uma nuvem formada por esses animais consegue comer aproximadamente 230 milhões de quilos de plantas por dia. Borboleta cauda de andorinha. Recebeu esse nome por causa do formato diferente de suas asas, que se assemelham à cauda de uma andorinha. Vespa de areia. Este inseto possui o lábio superior mais alongado, dando a impressão de que tem bicos. Aranha saltadora. Em vez de teias, este aracnídeo utiliza sua impressionante capacidade de pular para capturar suas presas. Ratazana. Mais encontrada na Europa e em grande parte da América do Norte, é o segundo mamífero mais bem-sucedido do planeta, perdendo só para os humanos. Ah, os ratos! Peixe dourado. Se este lindo peixinho for deixado em um local escuro por um bom tempo, sua cor vai desbotar. E se ficar sob luz natural, ficará mais brilhante. Libélula Anax junius. Esta é uma das libélulas mais reconhecidas de todas, graças à marquinha amarela e azul em sua cabeça. Nilgó. A população de nilgós da Índia é tão grande que, de vez em quando, destroem algumas fazendas. Os agricultores colocam cercas ao redor de suas propriedades para mantê-los afastados. Dunart, de cauda grossa. Os filhotes recém-nascidos desta espécie são menores que um grão de arroz. Lagarto ágil. Por ter sangue frio, precisa ficar sob o sol para aumentar sua temperatura corporal e, assim, se manter ativo. Cervo vermelho. Os machos adultos rugem muito alto para atrair as fêmeas. A quantidade de parceiras que conseguem depende de quão alto é o rugido. Gambá. Quando se sente ameaçado, se esfrega no chão e exala um cheiro horrível. Isso é suficiente para fazer os predadores procurarem comida em outro lugar. Jacaré. O que define se esse réptil será macho ou fêmea é a temperatura do ovo. Se estiver acima de 34 graus, irá gerar um macho. Se estiver abaixo de 30 graus, nascerá uma fêmea. Que interessante. Galago. O som que este primata faz parece com o choro de uma criança. Por isso ele às vezes é chamado de bebê de arbusto. Elefante. É o maior mamífero terrestre. Pode atingir 4 metros de altura e pesar tanto quanto 6 carros. Mas só enxerga bem a uma distância de 8 metros. Burro. Os burros selvagens podem ter sido domados por nossos ancestrais antes mesmo dos cavalos, há cerca de 5.000 anos. Gato. Esse felino passa 2/3 de sua vida dormindo. Foca comum. Pode expelir 90% do ar de seus pulmões a cada vez que respira. Isso é muito impressionante. Os humanos conseguem trocar apenas cerca de 20% do ar a cada respiração. Coruja pequena. Esta ave pode ser ouvida a vários quilômetros de distância em uma noite silenciosa. Um indivíduo adulto consegue fazer mais de 20 chamados diferentes. Pinguim de Magalhães. Usa suas asas como remos quando está dentro d'água, atingindo uma velocidade de mais de 24 km por hora. Corujão orelhudo. Os enormes olhos amarelos desta ave são incapazes de se mexer. Então, a coruja precisa girar a cabeça para olhar ao redor. Ela possui um campo de visão de 270 graus. Codorna.
Os antigos egípcios usavam um hieróglifo que ilustrava uma codorna. Ele significava um som de U. Escrevedeira dos caniços. Quando um predador se aproxima de seu ninho, este pássaro finge estar doente para tentar desviar a atenção de seu esconderijo. Coruja do mato. Para uma coruja do mato pensar que você é uma delas, basta fazer um formato de concha com as mãos e soprar. Mais de 90% dos machos vão acreditar e responder ao seu chamado. Galinha. A galinha é o parente vivo mais próximo do Tiranossauro Rex, embora não seja nem um pouco assustadora. Coruja das torres. Seus ouvidos não são simétricos, e isso a torna uma excelente caçadora. O ouvido esquerdo fica no nível da testa e o direito no das narinas. Cavalo. É difícil de acreditar, mas os ancestrais dos cavalos eram do tamanho de um cachorro comum. Eles viviam em florestas densas que cobriam nosso planeta 50 milhões de anos atrás. Escrevedeira amarela. Recebeu este nome porque seus ovos têm marcas parecidas com rabiscos. Cachorro. Os cães desenvolveram visão de cores, mas ela não é tão boa quanto a dos humanos. Eles enxergam mal o vermelho e o laranja, mas são bons em distinguir tons de cinza. Pombo. Você provavelmente nunca viu um filhote de pombo. Sabe por quê? Os pombos jovens ficam no ninho de suas mães até virarem adultos. Gaio azul. Imita os gritos dos falcões, provavelmente para alertar outros gaios de que há aves de caça por perto, mas pode ser também para afastar concorrentes de uma fonte de comida. Pavão. Os pavões estão entre os maiores pássaros que voam do mundo. Eles têm uma envergadura de asa de 1,5 metro, que é o tamanho de uma geladeira, e uma cauda que equivale a 60% do comprimento de seu corpo. Tordo zornal. Este pássaro tem uma estratégia de defesa interessante. Defeca em seus inimigos. O objetivo é colar as asas do oponente para que ele não consiga voar. Caramba, nem sei o que dizer. Melro. A fêmea é super trabalhadora. É ela quem faz grande parte do ninho. E construir uma casa para essa ave não é tarefa fácil. Pode levar até 14 dias para concluir a obra. Tentilhão comum. Na Bélgica, existe um esporte tradicional chamado vinkenzetting, no qual as pessoas contam a quantidade de chamados feitos por tentilhões durante 1 hora ou mais. Que esporte... empolgante. Girafa. O pescoço de uma girafa é comprido o suficiente para alcançar comida no topo das árvores, mas é curto demais para chegar ao chão. É por isso que ela precisa abrir as patas dianteiras para tomar água. Martim pescador. Apesar do nome, a ave raramente pega peixes para comer. O martim pescador se alimenta mais de insetos e de animais pequenos. Gaio comum. Este pássaro é super inteligente. Ele consegue imitar diversos sons, inclusive a voz humana. Macaco prego. É capaz de aprender a usar ferramentas como pedras e paus. Uma vez, alguns deles foram treinados até a usar dinheiro. Pega rabuda. Essa ave está entre as mais inteligentes do mundo. Ela tem um dos maiores cérebros, se compararmos com o tamanho de seus corpos. Cucaburra risonha. O canto desse passarinho é engraçado, parece uma risada. Macaco caranguejo. O nome fala por si só. Este macaco geralmente é visto nas praias tentando pegar alguns caranguejos. Chimpanzé. Além de ter uma ótima percepção, este macaco também consegue aprender até 800 sinais para interagir com as pessoas. Humano. Nossos olhos conseguem distinguir 10 milhões de cores diferentes e somos capazes de ver uma vela acesa a quase 3 quilômetros de distância. O olho humano também contém músculos extremamente rápidos, que ajudam a focar em objetos em frações de segundos. Kirikiri. Este é o menor falcão da América do Norte. Além de possuir uma ótima visão, este pássaro consegue enxergar luz ultravioleta. Falcão marrom. Estudos mostram que a visão de um falcão marrom é 8 vezes melhor que a nossa. Este pássaro consegue enxergar pequenas presas a quase 3 quilômetros de distância e é capaz de capturá-las em poucos segundos a uma velocidade de 385 km por hora. Águia serpente com crista. Apesar de ter os olhos do tamanho dos nossos, esta águia tem 5 vezes mais células sensíveis à luz dentro de cada retina. Águia audaz.
Com a maior envergadura de asas de todas as águias, esta ave consegue voar sem fazer esforço por horas a fio, a quase 2 quilômetros do chão. Ela também tem a melhor visão da Terra. É difícil vê-la usando óculos. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.